Museu do Louvre roubado. Você não ouviu errado. Sim, o maior e principal museu do mundo, principalmente no que tange a questão contemporânea, né, aqui da nossa história contemporânea, o Museu do Louvre ele foi assaltado. O maior museu e até inclusive não só em relação a visitantes do mundo inteiro, mas também o mais bem protegido, não é? O que detém uma fortuna ali dentro, não só no âmbito financeiro, mas no âmbito ali cultural, não é, de vários países. Tem muitos itens ali importantíssimos, principalmente, obviamente, né, da história francesa, não é? De toda aquela questão do império. E, logicamente, os assaltantes, sabendo disso, foram diretamente ao ponto. E já estão dizendo que pode ter sido um tipo de encomenda esse roubo, porque aparentemente os assaltantes só furtaram, só roubaram no caso, itens vinculados à família napoleônica, né, a família ali imperial. Tá? Então fica até o final do vídeo para você entender. Hoje a gente vai aqui ver uma analista, né, voltada a esse tema, falar sobre isso, e ao longo do vídeo a gente vai estar batendo um papo sobre o tema. Mas antes aqui, pessoal, já se inscreve no canal, deixa o teu like, isso nos ajuda um monte. E sem enrolação, vamos lá. Então, pessoal, aqui, como a gente tem aqui no quadro, aqui são algumas das peças que foram roubadas por esse grupo aí de assaltantes, né? Então aqui primeiro, ó, tem a tiara de pérolas pertencente à Imperatriz Eugênia. Aqui esses dois brincos, né, são de safiras, que são das rainhas Hortência e também a Maria Amélia. Aqui ao lado também uma tiara que pertencia ali às rainhas também Hortência e rainha Maria Amélia também. Aqui atrás o colar de safiras da rainha também Hortência e Maria Amélia. Aqui embaixo, né, que vocês estão vendo aqui embaixo, é um colar de esmeraldas, né, e par de brincos da Imperatriz Maria Luísa. Então assim, só basicamente até o momento aqui da família napoleônica. Isso é o que está chamando a atenção da polícia, é isso. Não é isso que está intrigando, pessoal. É que tende a aparecer, pelo menos, que foi uma encomenda. A pessoa que encomendou, ou a família que encomendou, que seja, né? É uma pessoa que aprecia muito essa arte desse período específico, na França e Europa, no caso, né? Voltando aqui, esse aqui é um broche de diamante, que ele é conhecido, apelidado como broche relicário, né? Aparece ser assim algo relacionado à Igreja Católica, né? Relicário e tal, enfim, eu não sei muito sobre isso, mas é o que aparenta por esse apelido dele aqui, né? Aqui em seguida é um broche de diamante também em formato de um laço, né? Que foi da Imperatriz Eugênia também. E por último, mas não menos importante, nada mais nada menos que uma coroa, que é a coroa da Imperatriz Eugênia. Porém, essa coroa, pessoal, foi recuperada, não é? E agora sim a gente vai ver aqui a análise aqui de uma especialista sobre o caso, né? E vamos ver o que é que ela tem a dizer a respeito disso aqui. Né, pelos bandidos. A que foi recuperada é a coroa da Imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, que é composta por 1.354 diamantes. 1.354 diamantes e 56 esmeraldas. Bom, entre outros itens, há uma coroa com safiras e quase 2.000 diamantes, colar com 8 safiras, mais de 600 diamantes da rainha Maria Amélia, colar e brincos da imperadora Maria Luísa, esposa. Entender qual é o valor de tudo isso, tá? Como a gente ouviu agora há pouco, lá na França, a repercussão é gigante do roubo dessas joias da realeza. Olá, professora Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada pelo convite. Já temos uma ideia qual é o valor de tudo isso que foi levado?
Olha, isso é uma questão muito complexa, porque existe o valor intrínseco das peças, que normalmente é aliás, pelo que elas são asseguradas, que é o valor dos diamantes, o valor das safiras, das esmeraldas, que obviamente é um montante imenso, mas o que não é facilmente mensurável é o valor histórico, o valor simbólico dessas peças. Elas são raríssimas. A gente, pensando como história da França, na Revolução Francesa, várias peças foram perdidas. Então, Napoleão Bonaparte compra para suas duas esposas algumas dessas peças emblemáticas, porque justamente os cofres do Estado francês da coroa estavam vazios. Então, ele compra as safiras, por exemplo, para a primeira esposa, as esmeraldas para a segunda esposa. Mas depois vem... A França tem uma história muito, muito tumultuada. Depois a gente vai ter um outro rei, que é o rei Luís Felipe, que também vai comprar peças para sua esposa, que é a rainha Maria Amélia, e vai recorrer a algumas coisas que foram herdadas pelos descendentes da imperatriz Josefina. Então isso foi da imperatriz Josefina e vai ser também da rainha Maria Amélia, mas por compra, não porque isso fique nos cofres. E depois, já no final do século XIX, com a Terceira República Francesa, todo esse tesouro da coroa francesa vai ser vendido. E aí vai ter uma dispersão pelo mundo. As grandes joalherias, como a Tiffany, por exemplo, vão comprar essas peças para desmanchar e fazer joias modernas. E as peças mais emblemáticas não, elas se mantêm inteiras. E aí elas vão sendo vendidas para as grandes fortunas norte-americanas, para algumas casas importantes ainda europeias. E aos poucos, ao longo do século XX, o Louvre, a Sociedade de Amigos do Louvre, vai tentando recomprar essas peças para tentar criar de novo um mostruário do que tinha sido esse período da monarquia do século XIX. Então essas peças foram resgatadas, recuperadas através do século XX e estavam na Galeria Apollo. E agora, de uma vez, 8, quase 9, né? 8 peças foram levadas e é um desfalque que não tem como ser substituído. Não tem dinheiro no mundo que pague o valor histórico, simbólico dessas. Pois é, isso aqui, rapaz, é o que eu ia comentar, cara. O mais importante aqui não é nem o valor, o preço, né? Mas de fato o valor dessas preciosidades aqui, né? A gente tá falando da coroa, de brincos ali utilizados por imperatrizes no período napoleônico, né? Se tratando recente assim, da história recente, né, do século XIX, a gente está falando de um período muito importante da França, né? E a França é no mínimo aí a segunda grande economia da Europa, né? E principalmente em termos de história, né? A gente pode até colocar assim, questão do Império, como foi, né? Tem todo esse legado, tem toda essa cisma assim, né? Esse contexto, esse contorno também, né? Do tamanho da França, a representatividade da França para a Europa, né? Então, assim, isso aqui, cara, é muito importante. Não é só questão financeira. Lógico que, pô, a gente tá falando aí, talvez, não sei ao certo, mas se for colocar de preço, talvez quase 1 bilhão de euros, não sei, né? Estou chutando aqui, tá? Mas assim, o mais importante, sem sombra de dúvida aqui, é o valor histórico, né? O valor histórico que para a França é um valor sentimental, né? Então isso aqui que é que choca, né? E com toda certeza toda a França tá acometida com isso aqui, né? Tá saindo todos os noticiários lá na França, obviamente, e não tem como não ser, né? É óbvio. Se você tiver lembrado também, alguns poucos anos atrás, teve um grande incêndio também lá, mas não foi no Louvre, né? Foi na Catedral Notre Dame. Então, assim, vira e mexe, sempre tem alguma coisa, né, acontecendo, principalmente nesse ponto cultural francês, né? Isso que é triste, que a gente tem visto aí, não é? Eu espero que peguem logo esses ladrões aí, ou esse grupo, não sei. Possa ser que tenha alguém lá de dentro envolvido, porque a segurança no Louvre, ela é intensa, intensa. Tem detector de metais, detector para saber se a pessoa está carregando uma bomba, sabe?
N proteções, né? E sem contar a segurança mesmo física lá, os segurança câmara pra caramba. Né? A gente está falando nada mais nada menos do maior museu do mundo, em questão de visitação, em questão de valor financeiro lá dentro, provavelmente esse é o maior. E até na questão de nomenclatura, eu acho que a pessoa, quando alguém fala, vou para qual é o melhor museu, o museu mais conhecido, provavelmente você só vai lembrar do Louvre. Então, assim, é o museu, não é qualquer museu, sabe? Ele pode até não ter um acervo tão grande em relação à arqueologia, né? Talvez nessa linha ele não tenha muito. Mas, falando de bens da história contemporânea, sei lá, do século XVI para cá, tem uma riqueza imensa ali. Então, assim, não é brincadeira, né? Vamos continuar aqui com a analista. Ela vai estar dando detalhes aí depois do que tinha, o que compunha, né, também esse acervo aí que foi roubado. Felizmente essa coroa, que aparentemente é o maior símbolo, não é, dos itens roubados, aparentemente esse é o maior símbolo, ele foi recuperado, né, mas a gente vai ver os demais itens aqui, em alguns detalhes, algumas informações adicionais, principalmente da história aqui que ela vai falar. Essas. Professora, esse tipo de assalto a museu, assim, esses assaltos cinematográficos, eles são coisa de cinema mesmo, né? Existe um padrão? Aqui pode ter havido um assalto por encomenda, por exemplo? Algum colecionador que queira manter uma dessas peças extraordinariamente valiosas, como a senhora disse, um valor até incomensurável, né? Pode ser um assalto por encomenda, ou a tendência é de que os assaltantes desmanchem essas joias para aproveitar ali as pedras preciosas para fabricar novas joias mais modernas. O que a senhora imagina que é o objetivo de um roubo como esse? Olha, é difícil a gente ter certeza, porque tudo existe, todas as opções são viáveis. Existe a possibilidade de ter sido um roubo simples, vamos dizer, simplesmente pelo valor intrínseco das peças, porque são diamantes e rubis e safiras e pedras incríveis, então isso teria um valor sendo desmanchado, quebrado, desmantelado, sem dúvida, essa é uma possibilidade. Existe a possibilidade de isso ser um roubo em que depois é negociado com o próprio seguro um resgate, e aí então isso também existe nesse mundo de coleções, que é uma opção. E existe a possibilidade, que eu acredito até talvez mais fortemente, de isso ter sido uma encomenda de algum colecionador que seja completamente, enfim, inescrupulosamente aficionado pelo período napoleônico. Porque por que eu penso isso? Porque havia outros diamantes, até de valor mais alto, que não foram levados. E todas as peças têm em comum o fato de terem pertencido de alguma forma à família Bonaparte. Foram ou do Napoleão I para suas duas esposas, ou do Napoleão III para sua esposa. Ou seja, a gente está falando de Napoleão I e Napoleão III, todas elas têm esse denominador comum. E isso me leva a suspeitar que possa ser um roubo encomendado, ou mesmo que não encomendado, quadrilhas que sabem como se movimentar nesse submundo dos mercados clandestinos, que infelizmente existem, né, para joias, para obras de arte, para tantas coisas, artefatos arqueológicos. A gente tem todo um submundo que existe, às vezes pessoas insuspeitas que financiam e mantêm esse comércio. Então, tudo é possível, mas eu acho que por esse DNA das peças serem todas de alguma forma napoleônicas, existe a possibilidade que pelo menos elas não seriam desmanchadas e, quem sabe, reencontradas. Porque a senhora também é especialista nessa área, nesse período napoleônico, né? Das joias do período napoleônico. Eu queria até entender, professora, qual é o valor
autor disso, né? Por que se chama tanta atenção? Essas joias, elas eram realmente muito utilizadas? Elas foram feitas para serem guardadas, para representar um poder? O que essas joias, elas representam na prática nesse período? Por que esse período napoleônico de joias é algo tão relevante? Primeiro pela raridade das peças, porque, logicamente, o destino das joias muitas vezes é serem modernizadas, desmembradas, vendidas, herdadas e distribuídas. Então, as que se mantêm inteiras, elas têm um valor pela raridade, elas têm um valor, claro, por serem gemas, né, as pedras serem tão valiosas, e no período elas eram, em grande parte, uma afirmação de poder. Então, o Napoleão se apresentar como esposa, coberta de joias fabulosas, que chamavam a atenção de longe, depois serem retratadas. A gente tem retratos oficiais das imperatrizes a imperatriz e a rainha usando essas peças. Isso tudo é uma afirmação de poder de um período no século XIX que foi essa recuperação da monarquia na França. Então, essas joias, elas são muito especiais por serem muito valiosas, por terem sido usadas por elas. Não é que elas iam acordar e tomar café da manhã com uma joia dessas. Normalmente eram em banquetes, em cerimônias. Mas também, por exemplo, uma dessas peças, a que foi recuperada, essa coroa da Imperatriz Eugênia, esposa do Napoleão III, ela foi encomendada num momento muito específico, em que a França ia fazer uma exposição internacional para mostrar para o mundo que eles estavam, de novo, muito fortes e muito poderosos. E então é feita, essa coroa que está sendo mostrada da Imperatriz, ela é feita para esse momento específico, em 1855. Tanto, ela é uma peça tão simbólica que depois, quando ela é vendida pela Terceira República, ela vai ser comprada e devolvida para a Imperatriz como um reconhecimento, né, do que essa joia representava como poder, como símbolo de poder. A Imperatriz Eugênia acaba não tendo filhos vivos, e isso passa para uma outra parente, a Maria Bonaparte, e depois só no século XX ela vai ser comprada pelo Louvre. Então, assim, na verdade ela vai ser comprada por uma pessoa que vai doar para o Louvre, desculpa. Isso é uma doação que é feita já na década de 1980. Então, assim, a gente vê que cada peça tem uma história. A gente pode estudar a história pelas joias, e cada joia tem a sua própria história, meio que a vida secreta dos objetos, assim, né? Como que eles vão tendo histórias próprias, e agora ela tem uma história incrível, porque ela foi roubada e ela, pelo jeito, né, durante a fuga, acabou caindo e foi recuperada. Ela foi danificada, vai ser restaurada, e agora ela vai ser uma das peças, com certeza, mais vistas, mais procuradas no Louvre, porque ela foi a sobrevivente dessa história horrível, desse assalto que aconteceu. Então a gente tem as histórias pelas peças e a história das peças. Pois bem, pessoal, como a gente pôde ver aqui, realmente é algo fora de série, né? Esse assalto que foi aqui, felizmente foi recuperada, né? E aí, publicamente, talvez a de maior valor, né? Que tenha sido a coroa mesmo, utilizada pela Imperatriz, né? E vamos ver os próximos cenas aí, dos próximos capítulos, o que é que vai acontecer, se a polícia vai conseguir, né? A polícia francesa, eu acredito que até a Europa inteira está de olho nisso, né? Para resolver esse caso, a questão aí da União Europeia se juntar para poder resolver um caso como esse, né? Tá todo mundo de olho, a mídia global está atenta em relação a isso, não é? Emmanuel Macron foi chamado a atenção aí pelos políticos rivais, não é? Estão acusando o governo de negligências, etc, né? Tem passado isso nos noticiários também. E vamos ver, ele disse que vai recuperar todas as peças, né? Ele disse que não vai deixar isso barato e vai recuperar tudo, né? É complicado, né? Porque a gente vê uma França totalmente tomada, né, pelos maus imigrantes, não é? E a gente vê o descaso, né? No meu Instagram mesmo é o que eu mais vejo, é o descaso, não só na França, obviamente, né, em vários outros países da União Europeia, mas tratando de França, total descaso. Então ele parece um Lula, né, que publicamente e principalmente
no seu continente ali, ele fala bonito, quer dar uma de tigrão, mas dentro de casa fazendo o seu papel é um gatinho, né? Vamos ver o que é que de fato o Macron vai fazer. Espero que ele consiga recuperar isso aí e recuperar, entre aspas, a glória do Louvre. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Fui!